Fome, desemprego, moradia inadequada, ou pior, a completa falta de moradia. Esses são alguns dos problemas sociais que afligem os brasileiros e que são também enormes desafios para os eleitos em outubro. Políticas sociais são o tema desse episódio na nossa série de entrevistas sobre os grandes temas da gestão pública. Conosco, o professor Evilásio Salvador, doutor em Políticas Sociais. Eu sou Lincoln Macário e esse é o Ponto de Vista. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes, um esclarecimento para o nosso telespectador. Educação e saúde também são políticas sociais. O senhor pode até falar delas também, mas nós temos programas específicos sobre essas duas áreas. Eu acho que aqui a gente vai tratar bastante de planejamento urbano, de assistência social, que também está na pauta do dia, né? E de todo o cenário talvez econômico, o senhor que também é economista, que tem impacto na qualidade de vida das pessoas. Mas antes, eu acho que não dá para começar uma entrevista sobre política social sem falar do tema que está machucando de verdade uma parte considerável da população brasileira, que é a fome. O chamado celeiro do mundo, né, o Brasil, está com 15% da sua população sem garantia mínima de condições de fazer as 3 refeições, e quase metade da população sem também as condições de fazer todas as refeições adequadamente. Como é que a gente chegou até aqui e o que precisa ser feito de maneira imediata, mas também no médio e no longo prazo para enfrentar esse drama? Bom, Lincoln, eu quero começar agradecendo, né, pela oportunidade de estar aqui no programa, dialogando sobre temas tão importantes, né, parabenizar a iniciativa da TV Câmara para está debatendo, né, fundamentalmente projetos importantes, né, para o Brasil e para os eleitos a partir de outubro. A fome talvez seja o maior flagelo, um dos maiores desafios, né, das políticas sociais no Brasil, né? Como você salientou, nós temos 30 milhões de pessoas, um pouco mais do que isso, passando fome, mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que têm algum grau de insegurança alimentar, ou seja, portanto, não tem uma alimentação também adequada, né? Isso coloca um enorme desafio à sociedade brasileira, à forma de organização, né? E esse é um desafio, do meu ponto de vista, que reúne pelo menos 3 áreas, né, de conhecimento ou de iniciativas. Envolve um desafio político, né? Porque você tem que ter um acordo, né, mínimo politicamente, né? Estamos aqui numa TV vinculada a uma casa que faz esses grandes debates. Tem que ter uma articulação econômica importante, portanto você tem que ter políticas econômicas que joguem favoravelmente a resolver a questão da fome, e tem que ter política social, que não basta ser simplesmente programas de transferência de renda. Veja, nós temos que pensar o Estado social brasileiro como um todo, né? Ou seja, a Constituição de 1988, ela vai, bem ou mal, apontar para a edificação de um Estado social no Brasil. Você estabelece depois o artigo 6º da Constituição, que tem o conjunto das políticas que você elencou na nossa abertura e algumas mais, né? Tem do direito ao trabalho, à previdência, à seguridade, à saúde, direito à alimentação, à segurança. É um belo plano de metas. É um belo receituário para um país justo. E agora ainda se incluiu o parágrafo único, né, no artigo 6º, assegurando um programa de transferência de renda às pessoas extremamente pobres, né? Tá lá os vulneráveis nessa situação. Então, o que eu penso? A curtíssimo prazo, você tem que implementar um programa de transferência de renda, regulamentar isso, inclusive para retirar esse debate do campo eleitoral, para retirar que político tal ou político Y é o responsável por X ou por Y um programa de transferência de renda. Você tem que inserir a discussão da transferência de renda, porque ela é uma situação emergencial e que transfere, né, a possibilidade da pessoa se alimentar, e um programa regulamentado, regular, com benefícios pagos, com reajustes previstos. Ou seja, você tem que dar uma segurança institucional jurídica e que o sujeito de direito consiga fazer jus a ele. Como ele faz um direito previdenciário,
aos outros direitos da política da assistência social, né? Você tem lá o BPC, por exemplo, né? Que é um direito constitucionalmente garantido. Então, ao meu ver, de curto a médio prazo, você tem que regulamentar isso. E você falou de longo prazo. Eu acho que o principal desafio de se pensar as políticas sociais é você conseguir casar esse debate com um financiamento público adequado. Isso significa um grande desafio, porque como você faz isso com políticas macroeconômicas que tentam dar sustentabilidade fiscal ao Estado brasileiro, versus aquilo que você vai ter de expandir de gastos sociais para resolver a situação do Brasil em várias áreas, né? A gente saiu, em boa medida, de um cenário em que havia alguma dúvida e alguma disputa sobre a necessidade ou não de programas emergenciais, né, programas de renda mínima, para um momento em que você tem convergência da necessidade, mas você tem ainda divergência sobre a aplicação. Esse já foi pelo menos um primeiro passo? Olha, sem dúvida. Como você colocou, inclusive isso virou um programa, né, de direita, de esquerda, de ambos, né? E não deveria ser... Virou quase um leilão de valores. Virou um leilão, inclusive, de valores, hein, que é um outro equívoco, né, ao meu ver. E não deveria ser isso de maneira histórica, né? Porque se você pegar do segundo pós-guerra para cá, você pega do liberal Milton Friedman pregando imposto de renda negativo como uma forma de transferência de renda, e você pega da social-democracia europeia que vai fazer isso, né? RMI na França, por aí afora, né? Então, foi um grande avanço. Agora, você tem que ter uma configuração de programa. Bom, na minha perspectiva, naquilo que melhor se aponta internacionalmente nos textos, se aponta para você caminhar para programas de renda, de transferências incondicional, transferência cidadã de renda, que todo o cidadão do país faça jus a uma transferência de renda. Obviamente, com um país como o Brasil, com os desafios econômicos, com a extrema desigualdade, você que vai ter que dar um corte nisso, né? De estabelecer um corte condicional para isso e atender de imediato aquelas pessoas que mais necessitam desse programa. Então eu penso, e ao meu ver, um programa de transferência de renda não pode ser descasado do conjunto das políticas sociais. Veja, nós temos que discutir o sistema de seguridade social e como que isso se entra nesse sistema. Um país que já, saiu do mapa da fome lá no passado, né, tem todas as condições e é o celeiro aí de alimentação, de toda essa situação que possibilita, né, a gente, eu acho que muito rapidamente, caminhar no sentido de resolver essa questão. O senhor colocou o grande desafio financeiro, fiscal, macroeconômico de garantir a continuidade desses auxílios que tiveram primeiramente uma natureza emergencial. Mas para além disso, me parece que há um enorme desafio também de gestão, né? A gente teve a experiência do cadastro único, da implantação do cadastro único, que em boa medida foi uma evolução do que se tinha no passado, com uma gestão, obviamente com alguns erros, mas com uma consolidação de um modelo mais detalhado, né? E durante a pandemia parece que a gente perdeu um pouco isso. Esse novo auxílio que ganhou status constitucional tem alguns números que nos assustam um pouco, como por exemplo um salto de quase 200% de pessoas que são unifamiliares, né? Família de uma pessoa só, beneficiários unifamiliares. Me parece um salto talvez grande demais quando você tem um crescimento pequeno, incremental, de famílias de duas pessoas. Então, muito provavelmente você tem famílias de duas pessoas que estão recebendo dois benefícios. Corrigir, consertar esse trem andando depois, não vira um desafio talvez muito maior, especialmente do ponto de vista do financiamento, mas também do ponto de vista da gestão? Veja, eu acho que essas duas coisas não são separadas. Eu não consigo colocar financiamento versus gestão como... Duas asas do passarinho. São isso, duas faces de uma mesma moeda, enfim, né? Porque você tem aí... um programa de transferência de renda hoje, o Auxílio Brasil, deve equivaler a 0,5% do PIB. Isso, diante da estrutura do Estado brasileiro, isso é um valor
bastante baixo. Agora, você tocou em uma questão fundamental, que é a questão do cadastro. E esse cadastro era feito pelo Sistema Único de Assistência Social. Era um sistema que era para estar estruturado e não sendo desestruturado, né? Nós estamos gravando, nós estamos nesse programa que está aqui na capital federal, que tem filas nos CRAS, né? Que você não assistia no passado. Então, alguma coisa, algum elo se perdeu nesse processo de construção do Sistema Único de Assistência Social. Para a gente ver que a gestão não anda separada do financiamento, o SUAS chegou a receber de 5% a 6% de transferência fundo a fundo do orçamento federal. Hoje ele está recebendo 1,5%. Caiu a 1/4. Ou seja, e são os municípios que têm que estruturar essa rede. E é inconcebível, em pleno desenvolvimento das tecnologias da informação, do sistema computacional, você ter tanta dificuldade em organizar o cadastro, organizar a estatística no país, né? Porque todos esses dados que você coloca, né, onde um problema aqui é colar da estrutura familiar, isso certamente se resolveria, né, com uma boa estruturação da rede do SUAS, de um cadastro, com profissionais fazendo acompanhamento, tudo que inclusive já está na legislação. Você já tem tudo isso. Nesse ponto, me parece que todos os sistemas únicos sofrem quase do mesmo problema, né? O primeiro e maior de todos, exemplos dos demais, o SUS, até hoje não conseguiu implantar um sistema em que se tenha acesso... A carteira única, o cartão, né? Isso, né? O prontuário de todo brasileiro em qualquer parte do Brasil. Então, se ele acontece um acidente fora ou precisa de um atendimento distante da sua base, já tem dificuldade de acesso à informação. O Sistema Único de Segurança Pública, a gente ainda não consegue ter acesso total, também confiável a todos os dados das pessoas que são foragidas ou estejam em algum tipo de dívida com o judiciário. No Sistema Único de Assistência Social, como o senhor colocou, esse grande trabalho de harmonização do sistema ainda peca ali por algumas dificuldades, ainda não é feito com maestria, né? Não é um maestro perfeito. Nesse aspecto, para além da falta de recursos, um empenho nesse sentido de dar efetividade para esses desenhos que no papel são muito bonitos, a gente precisa reconhecer que são muito bonitos, é sem sombra de dúvida um dos grandes desafios dos eleitos em 2022. Né? Bom, na política social você vai ter que resolver três coisas. Uma, conciliar o financiamento, o teto de gastos, essa estrutura macroeconômica com a garantia de recursos. A segunda, você tem desafios de aumentar recursos, né? Você pega a saúde, você vai ter que crescer quase 2%, 2,5% do PIB para atender só as necessidades do Sistema Único de Saúde. A educação, a gente está na metade da meta número 20. Que é de 10% do PIB. Que é de 10% do PIB. Na assistência social, você tem, basicamente, você reduziu o debate da política de assistência social à transferência de renda, à transferência monetária. Você tem o BPC, idoso e deficiente, tem alguma coisinha de estoque de resíduo do renda mensal vitalícia, e você tem agora o Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família. Isso consome 97%, 98% do recurso, por exemplo, só da política de assistência social. Para você, que é a terceira parte que eu ia colocar, claro que você tem que fortalecer a gestão. E a gestão, no caso da assistência social, são serviços socioassistenciais, cuja responsabilidade é do município. Agora, você não consegue fazer isso num país com mais de 5 mil municípios, sem um cofinanciamento assegurado no processo do federalismo fiscal. E que parte desses recursos sejam exatamente para a questão da gestão. Você tem que ter uma parte do recurso transferido que você diz, olha, isso é para índice, até atrelar ao desempenho da gestão disso. Tem que meta de cadastro, meta de informatização, meta dessa solução. E nós temos estrutura federal para fazer isso, que poderia estar sendo utilizada nos municípios. Por falar em gestão, mas não apenas sobre isso, tem algum modelo no mundo, seja ele implementado ou ainda apenas desenhado, que a gente deveria perseguir
pelo menos se inspirar parcialmente? Lincoln, eu não gosto dessa ideia de cópia... De modelos. De modelo, né? De recorte, cópia de modelo. O Brasil já tentou fazer isso no passado. Veja, nós, apesar de sermos uma economia bastante desenvolvida, nós somos um país dependente. Somos uma dependência de 11, 13 commodities. Nós temos uma estrutura precária de organização do nosso Estado Social, a gente ficou muito atrás. Mas você tem modelos orientadores no mundo, né? Você tem pelo menos três tipos dito de regimes de bem-estar social, né? Você tem um regime mais liberal, o padrão dos Estados Unidos, por exemplo. Mas que não contempla a saúde, né? Que não contempla e que diz que tudo é mínimo e que é o mercado que vai resolver, que vai complementar. Bom, e tem o seu histórico, tem um motivo dos Estados Unidos ser assim. Você tem o modelo da social-democracia, que chega aos países nórdicos, com carga tributária lá em cima, mas também que financia uma proteção social que vai do nascimento à morte, né? Você é cidadão sueco, né? Você recebe, e você tem modelos intermediários de Espanha, Portugal, França, que são chamados modelos mais corporativistas, né? Que envolve o Estado, que envolve estrutura sindical, organizações na sociedade. Enfim, agora eu acho que o Brasil tem condições de desenhar a sua própria história. É até importante trazer um dado, né? Porque essa grande referência que a gente tem nos países nórdicos existe a custo de uma carga tributária da ordem de 42% a 45%, quando aqui no Brasil a gente está com 34% e os países que têm mais ou menos essa carga tributária não têm sistemas únicos de saúde, de assistência social, de segurança pública, como a gente mencionou aqui, né? Agora, uma frase muito recorrente, e a gente tem ouvido também ela algumas vezes durante esse processo eleitoral, é de que a melhor política social é o emprego. De fato, há muita verdade nessa frase. Só que, para além da questão macroeconômica, de dificuldades de geração de emprego, de dinâmica econômica, tem uma segunda questão que vem trazendo mais complexidade, que é a tecnologia, as automatizações que estão ocorrendo e que também acabam sendo ameaças de reforço para o pleno emprego. São dois desafios enormes, né? Como é que a gente faz para enfrentar esse segundo desafio também importante, ou combinar os dois desafios? Só um breve comentário sobre carga tributária e financiamento. Nós temos uma grande diferença que o nosso financiamento tributário é sobre os mais pobres. São extremamente mais pobres que pagam proporcionalmente mais tributo. Em geral, aqueles que reclamam da carga tributária no Brasil são exatamente os que não pagam. E sobre imposto de renda, é basicamente servidores públicos e trabalhadores assalariados que estão financiando. E você, obviamente, não oferece, vamos dizer assim, bens e serviços a esse padrão de financiamento. Eu entendo que, no nosso caso, é insuficiente você financiar só via tributação. O Estado tem que usar outros mecanismos de financiamento e tem para isso. Sobre o que você coloca, a questão do direito ao trabalho está no artigo 6º da Constituição. Agora, como o Brasil nem no melhor do seu mundo construiu uma sociedade salarial. Nosso melhor patamar de ocupações em trabalho assalariado foi em 1979, com algo como 64%, 65% da PEA em ocupações assalariadas. Você teve um período aí de 2000 a 2012, 2013, com 20 milhões de pós-trabalho gerados, mas mesmo assim de baixa remuneração, de substituição de outras remunerações. Muita informalidade. Muita também. Informalidade que permanece até hoje, é estrutural na questão brasileira. Há um outro elemento nisso que você está trazendo, que é o seguinte: o Brasil não é produtor de TIC, de tecnologia e informação computacional. Nós somos produtor de soja, de aço. Nós temos 11 commodities, 12 commodities que puxam a economia brasileira. Então, nós montamos o nosso parque industrial. E mesmo nelas a gente agrega pouquíssima tecnologia. Mas isso é a grande questão, né? Porque esse modelo que está se retornando, vamos dizer, agroexportador, ele é um modelo que não é gerador de excedente econômico, que permita você se apropriar de garantir sustentabilidade fiscal e sustentabilidade social.
Então, talvez a nossa questão seja muito mais estrutural. Nós vamos ter que transitar por uma economia que seja de tecnologia, de informação computacional, de serviços, literalmente, né? Mas veja, mesmo aqueles que são economias de serviços, são aqueles que têm uma relação com uma produção industrial. Pensando na garantia do emprego, na garantia de geração de trabalho. Por exemplo, as políticas sociais, que é a nossa temática, poderia dar uma enorme contribuição. Você poderia, de fato, fazer investimentos sociais com nome merecido, né? Ou seja, de construções, de estruturas hospitalares, de escolas, de universidades, que você teria um belo efeito multiplicador na economia. Você tem dados do IPEA do efeito multiplicador de um conjunto de gastos sociais que tem um efeito imediato na renda da família e no próprio PIB. Então, você imagina estruturar toda a cadeia da saúde, que é altamente tecnológica, que tem uma série... Você gera a resposta à questão do trabalho. Enfim, fora são o ideias desenho aí da política, o próprio gasto em infraestrutura da assistência social já é dinamizador. Já, porque isso seria o correto se a gente falar investimento. Porque quando estão falando em investimento, é construção disso. É de estrutura propriamente dita, dos aparelhos públicos para o funcionamento. Agora, lembrando, né, que todo investimento pressupõe um gasto de custeio. Do ponto de vista de sabermos o que precisa ser feito, a gente já está ali no patamar adequado ou há ainda uma enorme invisibilidade? A gente viveu, década de 60, 70, um grande problema de se quer saber onde estavam os pobres porque eles estavam concentrados muito na área rural. Depois a gente teve uma migração em massa e o problema social começou a ser o inchaço das cidades, um problema urbano. Como é que isso está hoje e qual é a nossa capacidade de enxergar o problema tal como ele é? A gente, pelo menos no campo do diagnóstico, já está bem preparado ou nem isso? Nós resolvemos a nossa pobreza na área rural por conta de uma conquista na Constituição de 88, que foi a Previdência Rural com Segurado Especial. Ela fez mais por redistribuição no país do que qualquer outro programa a posteriori, etc. E com uma capilaridade que usava os sindicatos rurais como instrumento. E você fez o reconhecimento, contribuições mínimas. Eu penso, por exemplo, na área urbana, você vai ter que responder disso. Você vai ter que ter análogo na área urbana, por exemplo, um programa de inclusão previdenciária que seja similar ao segurado especial rural, né? Você tem que fazer um desenho disso. Mas a sua pergunta é sobre diagnóstico, se a gente tem esse diagnóstico. Eu acho que é um conjunto de diagnósticos realizados. Você tem estudos, você tem bons institutos no país, tem ideias para todos os viés ideológicos, né? Mas eu penso que a questão da política social e dos direitos sociais deveria ser uma questão civilizatória. A gente deveria pensar enquanto uma estrutura de convívio em sociedade. Então essa garantia, o tipo de Estado social que a gente deseja, deveria ser um pacto civilizatório do país. Não vamos garantir, sei lá, saúde, não vamos garantir educação desse jeito, garantir criança na escola, vamos garantir transferência de renda. Isso tem que ser um pacto civilizatório. Infelizmente, o debate eleitoral no Brasil é extremamente pobre. Não há um debate sobre os projetos. Não está se discutindo os grandes temas da nação. Está se discutindo temas, vamos lá, que sejam importantes, mas são menores do ponto de vista da condução de um país. Porque nós temos que pensar, Lincoln, o que nós queremos desse país? Qual é o projeto de médio e longo prazo? O que vai ser o Brasil daqui a 15, 20 anos? Você falou década de 60, de 70. Mas você olhava lá, você tinha planejamento, você tinha um olhar para frente, você tinha grandes projetos da nação sendo discutido. Qual é o grande projeto da nação hoje sendo discutido? Quem vai dar 600, 700 de Auxílio Brasil? É quem vai defender família ou não defender família? É esse o projeto? Professor Vilas, eu vou fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo já acabou, que é desafiadora, difícil, quase uma casca de banana, porque é uma pergunta que simplifica demais um problema que o senhor já demonstrou aqui ser muito complexo. Mas se o senhor tivesse a oportunidade de aconselhar o presidente da República que toma posse em 2023, ou um dos 27 governadores, ou mesmo parlamentares eleitos para essa casa, que conselho o senhor daria em torno da política social?
Olha, um bom conselho, eu acredito que era revisitar a própria Constituição e efetivamente buscar construir o Estado social que estava lá apontado. O manual está pronto. Do ponto de vista manual, está pronto. Agora, só que os desafios de 35, 40 anos depois são outros. Do ponto de vista de trabalho, de tecnologia, da sociedade urbana brasileira, do tipo de trabalhadores que somos. Então, isso teria que ser, vamos dizer, atualizado nesse sentido. Mas as ideias, as diretrizes... Veja, a Constituição tem o artigo 6º, a Constituição tem um sistema de seguridade social que todos os governantes que passaram pouco fizeram ou não tiraram do papel, pelo contrário, né? Criaram DRU, criaram Fundo Social de Emergência, Fundo de Estabilização Fiscal, tiraram recursos dessa área, né? Porque às vezes as pessoas pensam, os constituintes não apontaram fonte de recursos. Não, eles apontaram. Só que esse desenho não encontrou uma economia política favorável a partir dos anos 90 para a sua construção. Mas eu começaria revisitando essa estrutura constitucional e vamos dizer, olha, que Estado social nós queremos, que estrutura econômica que vai estar a serviço desse Estado social. Percebe? Nisso que eu estou falando, inverte a lógica. Eu penso que a economia, falo isso inclusive como economista, a economia tem que estar a serviço da vida, da proteção social. Isso deveria vir primeiro. Pode depois se discutir as prioridades econômicas. Perfeito. Professor Evilásio Salvador, muitíssimo obrigado mais uma vez, inclusive pela paixão e empolgação com que fala sobre esse tema, que é muito complexo, mas que é um dos grandes desafios que a gente precisa efetivamente enfrentar a partir de 2023. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio dessa série especial sobre os desafios dos eleitos em outubro. Te convido a conhecer toda a série por meio do QR Code que aparece na sua tela. Você acessa a playlist com temas saúde, educação, infraestrutura, a questão fiscal, ou seja, os grandes temas discutidos dessa mesma forma aqui, para que a gente possa ter clareza sobre o que temos que enfrentar nesse novo ciclo que se inicia. Até mais!